Pronto, então vejam aí na página 14, tá? Vocês já, né, vão fazer a produção do conto de amor e vão estar entregando junto com os outros trabalhos no dia 15, no pautado, tá? Lembrando que caneta azul ou preta, tá? Aquele padrão de capa, nome da escola, seu nome, né? Trabalho, proposta de produção elaborada para a disciplina de redação, enfim, toda aquela estrutura que vocês já sabem, tá? Nada de capa colorida, evitem isso. Então vamos lá. Depois de estudar, né, de vocês estudarem alguns elementos constitutivos do conto de amor, vocês vão produzir um conto, né? Um exemplar deste gênero. A produção textual deverá partir do tema universal. Então, o tema principal da produção de vocês é o amor, tá? Então, assim deverá igualmente basear as suas características primordiais em critérios atemporais, aqueles que servem para qualquer época ou lugar. Então, a questão do tempo e do espaço fica a critério de vocês, tá? Então, vocês podem fazer uma história de 5 anos atrás, 20 anos atrás, no século passado, nos dias de hoje, aí vocês vão escolher. O espaço também. Pode ser na escola, pode ser em casa, pode ser, enfim, tá? Aí vocês vão escolher. Mas o tema principal da história, né, da produção de vocês é o amor, certo? Tudo bem até aí? Isso, por enquanto, Vitor, é só o conto de amor, tá? Aí, quando a gente for para o próximo capítulo, vai ser a próxima produção, quando a gente chegar na parte da estrutura do gênero, entendeu? Então, por enquanto, só vai ser esse. Vamos lá, então. A etapa 1, vocês primeiro vão pesquisar um local de sua preferência para ambientar o conto. Então, vocês vão escolher o espaço. Então, vocês vão focar só nessa estrutura, tá? Primeiro vão pesquisar e aí vocês vão escolher o espaço onde a sua história vai se passar. Depois vocês vão criar o narrador. O narrador, ele pode ser o observador ou ele pode ser o personagem. Aí vai ser a critério de vocês, tá? Depois vocês vão escolher as personagens e a situação amorosa na qual essas personagens se movimentarão. Então, qual é a situação amorosa? Eu vou fazer de dois jovens que se conhecem na escola, um gosta do outro, porém são muito amigos. Aí tem um terceiro personagem que também gosta da menina, e os dois, como são muito amigos, enfim. Aí fica a critério de vocês, tá? Depois que criou o espaço e a situação amorosa, que esses personagens vão, né, que o conto, né, a história vai se movimentar, vocês vão imaginar bem a situação amorosa. Ela pode ser sonhadora. Como assim sonhadora? A pessoa, ela não verbalizou que gosta da outra, ela sonha que um dia vai ficar com ela, mas tem algo que impede, enfim. Ou realista. Pode ser alegre, feliz, ou pode ser triste, tá? De frustração também. Aí vai ficar a critério de vocês, tá? Lembre-se, um conto se estabelece a partir de um acontecimento. Então, tem que ter um conflito único. Então, qual é o conflito do conto? Um amor impossível, porque os dois moram em estados diferentes. Já é um conflito, tá? Ou, vai ser feliz, os dois vão ficar juntos no final, enfim, tá? Aí, depois vocês vão começar a redigir o conto, vão fazer primeiro, né, sempre o rascunho, para depois passar a limpo, tá? Sempre façam um rascunho, o esboço do texto de vocês, nunca façam direto, tá? Porque pode ir com erros, depois você vai querer acrescentar, vai perceber que pode acrescentar alguma coisa e não vai poder, porque vai rasurar, vai ficar feio, tá? Então,
Sempre façam o rascunho primeiro, no caderno, tá? Então, comece a redigir o conto. Não se esqueça de retomar os elementos que compõem esse texto, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar voltando na página anterior e vendo lá o de olho na estrutura do gênero, tá? E aí tem a etapa 2. Essa etapa a gente, essa questão de trocar o texto, enfim, a gente pode fazer um momento para vocês lerem o texto, enfim. No caso, a letra B da etapa 2 é importante, vão revisar o texto de vocês, analisar se está adequada a linguagem, se está dentro da norma, mas isso vocês vão fazer quando observarem o rascunho e forem passar a limpo, tá? Entenderam? Alguém tem alguma dúvida quanto à proposta? Podem falar, que aí eu explico. Ou tudo ok, todo mundo entendeu o que vai fazer? Não, não tem dúvida. Entendeu, Júlia? Então, essa proposta. Então, vocês vão entregar até o dia 15 a proposta da página 14, tá? Então, por enquanto, vai ser só essa proposta. Quando eu chegar no gênero textual seguinte, ou Jéssica chegar, aí vai ser, né, o próximo trabalho de vocês, tá? Vou dar sequência agora aonde Jéssica parou, que foi a página 21, ok? Mais uma vez, alguém teve alguma dúvida quanto à proposta de produção? Deixa eu subir aqui. Jéssica tinha passado essas questões e ficou para corrigir, foi essa página? Que aqui tem umas questões. Foi, pessoal? Ou ela corrigiu com vocês a página 21? Ou ficou faltando? Alguém pode me responder? Abriram o livro, página 21. Já está corrigida, então, a página 21. Então, eu vou para a seguinte, eu vou para a 22. Vou começar o próximo capítulo, tá? Então, vou para a página 22. Qualquer coisa, se não tiver corrigida, eu peço para que ela volte, tá? Então, esse capítulo 2, o universo numa casca de nós. Alguém quer fazer a leitura deste pequeno texto? Para mim, por favor. Ninguém quer fazer a leitura? Não? Alguém? Não? Então vamos lá. Não há nada complexo demais que não possa ser explicado em poucas palavras. Até mesmo o universo, fascinante, misterioso e talvez infinito. Coube em uma casca de nós, como apresenta uma das obras do físico teórico Stephen Hawking, que dá nome a este capítulo. Ao longo da unidade, refletimos sobre algumas questões que envolvem praticamente todos nós. A universalidade dos sentimentos humanos, ainda que complexa, pode ser retratada de forma sintética e concisa em gêneros textuais como o miniconto. Assim, muito presentes no mundo atual, os minicontos têm caráter brevíssimo,
Sua natureza narrativa e ficcional faz uso de uma linguagem precisa para contar uma história surpreendente sem, contudo, ficar na superficialidade. Então, os mini contos eles têm basicamente a mesma estrutura do conto. Mini, porque eles são bem pequenos, eles são bem mais resumidos, são bem mais práticos, ok? Então, vamos lá, a primeira pergunta. Sabemos que os gêneros narrativos, em geral, abordam variados conteúdos. Você acredita que seja possível escrever sobre qualquer assunto de forma concisa e conseguir que as suas ideias sejam apresentadas de maneira profunda? Então, o que seria forma concisa? Vocês acham que dá para escrever de uma forma bem resumida, bem prática e, ao mesmo tempo, você conseguir transferir para o leitor sobre um assunto com uma total profundidade? Sim ou não? Sim. Vocês acham que dá para escrever, dá para fazer isso? Como isso pode acontecer? Então, como é que isso pode ser aplicado? Isso sim, ok. E aí, o que vocês acham, Mariana, Júlia, Beatriz? Como é que isso pode ser aplicado? De que forma, então, eu posso trazer essa ideia de uma maneira profunda em um texto tão curto? E aí, alguém pode me responder? Vitor, Diego, você escrevendo ele de uma maneira simples. Vocês acham que as palavras, entendeu? A forma como vai ser utilizada também conta ou não? Sim. Então vamos ao segundo. Assim como o universo está em constante transformação, a língua e suas variadas formas de expressão também estão. Você considera que a prática de escrita de mini-contos tem a relação com o mundo contemporâneo, em que a rotina de vida é frenética? Então, vocês acham que tem essa relação? Mariana disse que sim, que hoje em dia é tudo muito corrido, não é? Então, a praticidade dos mini-contos acompanhou o desenvolvimento da nossa sociedade, uma sociedade que o tempo ficou mais curto. Então, a seguir, vocês vão entrar no universo do mini-conto e compreender a construção desse gênero, tá? Então, vamos à hora da leitura. Alguém quer ler esse primeiro mini-conto, Fontes dos Desejos? Tá travando, é? Alguém, eu vou para a página seguinte. Estão conseguindo me ouvir ou ainda tá travando? Ou só para Mariana que tá travando? Mais alguém? Tá ruim, é? Não, não tá travando, não quer ler. Não tá travando. Ah, então pode ser o sinal de internet de vocês, tá? Porque se para alguns está travando e para outros não, vamos lá. Alguém quer fazer a leitura do mini conto? Fonte dos Desejos. Se ficar travando constantemente, o pessoal aí que estava travando, sai da reunião e volta. Pode, às vezes acontece. Não? Ninguém quer ler? Vitor, quer ler? Gabriel Augusto, Eu leio. ninguém? Então, eu vou ler aqui, tá? Na Fontana de Treve,
Jogou uma moeda por cima do ombro esquerdo, esticando com vírgulas em tom de deboche. Um pedido mantra. Que eu fique eternamente jovem, que meu peso nunca aumente, que os meus seios jamais caiam. Amanheceu o manequim. Texto 2, tá? Era um homem doente, um homem mau. Diziam que sofria do fígado. Quando finalmente, página 23, tá, Isaías? Eu tô fazendo a leitura do conto. Mini conto, né? É, livro 4. Era um homem doente, um homem mau. Diziam que sofria do fígado. Quando finalmente conseguiu perdoar-se, a medicina declarou completamente saudável. Aí tem os autores do mini conto. Vamos lá. O mini conto oferece aos leitores agilidade de leitura, proporcionando fruição estética, sem perder a complexidade. Depois de ler os dois textos, avalie qual das opções abaixo serve para melhor caracterizar o gênero literário mini conto, tá? Então, vocês acham que os mini contos eles comunicam uma informação? Voltou ao normal? Beleza. Página 24 agora, tá? Vocês acham que os mini contos eles comunicam uma informação? Sim ou não? Acha? Certeza? Eles só comunicam uma informação. Prestem bem atenção que pronto, porque o que acontece? Gêneros que de caráter informativo são gêneros não literários. Então, geralmente, uma notícia, uma reportagem, uma entrevista é que vão comunicar uma informação. Os contos não, tá? Vocês acham que tu acha que a letra C apresenta falas das personagens? Aquele mini conto que eu li tinha diálogo. E aí? Ele é muito breve. Ele pode até apresentar um diálogo. Oi? Não. Letra E. Conta uma história curta que ilustra um preceito moral. Nem sempre o conto vai trazer um preceito moral. Geralmente o gênero que traz preceito moral é a fábula, lembra? Não é a letra E, nem a letra C, tá? E nem a letra A. Não. Porque não é a D. Fatos cotidianos geralmente é qual gênero que trabalha com fato cotidiano? Lembram? Vocês já viram já. Qual é o gênero textual que trabalha com fatos do nosso cotidiano? Manchou. Lembram qual é o gênero textual? E aí? Letra. Pronto, não é a C, não é a D, não é é a letra B, tá, gente? É o gênero crônica, pessoal. Não esqueçam. Toda vez que falar de fatos do cotidiano, palavra-chave para o gênero crônica. Foi trabalhado por vocês, a crônica de humor. Eu, aliás, expliquei que era o gênero crônica, os tipos de crônica, porque também existem vários tipos, tá? Então, é a letra B, o primeiro. Vamos lá. Os mini contos, então, eles são textos breves, tá? Muitos breves. São textos práticos que você lê com uma rapidez e assim, o que vocês conseguiram entender dos dois mini contos? Do Fonte dos Desejos e do outro mini conto? Vamos para o primeiro. O que vocês conseguiram entender do primeiro? O que ele está falando? Sobre o que ele está falando?
E aí? Vamos, sétimo ano. Estão dormindo? O que vocês conseguiram entender do primeiro mini conto? Sobre o que ele está falando? Vê só, a gente entende o quê? Tem uma pessoa que ela foi em Fontana de Trevi, que é uma das maiores fontes do Barroco Romano, que é localizada na Itália, tá? E aí essa pessoa jogou uma moeda nessa fonte, é uma fonte dos desejos, e pediu o quê? Ela pediu que ficasse o quê? Eternamente jovem, que o peso dela nunca aumentasse e que os seios dela jamais caíssem. Então, aí a gente agora entende que pessoa é essa, né? Uma mulher. Se quer que o seio não caia, né? No caso, é uma mulher que está pedindo. E aí o que acontece? O desejo dela é atendido, mas ela se torna o quê? Um manequim. Ou seja, né? A única forma, né? O único padrão de corpo que é estipulado perfeito é o de um manequim, ou seja, de um boneco, de alguém que, né, não é real, né, de carne e osso. Porque cada um tem a sua beleza, tá? E o do segundo mini conto? E aí, o do segundo mini conto? Ó, era um homem doente, um homem mau. Diziam que sofria do fígado. Quando finalmente conseguiu perdoar-se, a medicina declarou completamente saudável. E aí? O que vocês conseguiram entender desse? O que acontece? Enquanto ele era mal, enquanto esse homem era mal, ou seja, ele se martirizava, enfim, ele estava doente. Quando ele se perdoou, ou seja, ele lavou a alma dele, ele ficou saudável. Ou seja, essa questão da gente estar bem consigo mesmo faz toda a diferença até no nosso exterior, ou seja, na nossa saúde. Enquanto estamos nos martirizando, ou estamos mal, nos tratamos mal, a gente fica doente. A partir do momento que ele se perdoou, que ele começou a amá-lo, que ele começou a tratá-lo bem, ele ficou bem, certo? Oi? Duas. Vamos a segundo quesito. Eu acho que é quem, meu Deus? Eu acho que é Léo. Ou é Léo ou é George que vem para cá. Acho que é George. Pensando que o mini-conto relata fatos importantes ou cotidianos, coletivos ou individuais, fantasiosos ou realistas, vamos listar semelhanças e diferenças entre os textos um e 2, tá? Quais são as semelhanças que temos, né, que pode se observar nos textos um e 2? O que eles têm de semelhante? Uhum, muito bem. Então, as semelhanças é a brevidade, ou seja, eles são curtos. Mais. Isso, a linguagem. Que tipo de linguagem é usada?
Oi? Brevidade. Não. Linguagem literal ou linguagem figurada? Isso. O que mais? Então, é a brevidade, a linguagem figurada e o que mais podemos observar de semelhança entre os dois textos? Tem narrador. E esse narrador é o quê? Isso, então é narrador. Então, o narrador é em terceira pessoa, tá? Então, essa é a semelhança entre os dois. Vamos agora às diferenças. O que tem de diferente entre os textos 1 e 2? E aí, pessoal de casa, vamos lá. Não fala de mitologia. Não, assim, não é mitologia. O outro está falando mais do quê? De uma aparência. Isso, no caso, estética, né? Da aparência física, tá? Então, o texto 1 fala da aparência física e o texto 2 é da aparência física também. Isso, muito bem. Ele fala do contexto mais interno. O que mais eles têm de diferente? O texto 1, a linguagem é mais como? Formal ou informal? Informal. E o texto 2? Isso. Isso. O que mais? O texto 1 apresenta. Tem a fala da personagem, sim ou não? Tem, né? De uma maneira indireta, discurso indireto, mas tem. No texto 2, não, tá? O texto 1 tem a fala da personagem, o texto 2 não. Qual? Ah. Isso, e o texto 2 da aparência interna. Aí, Aí, com relação à linguagem, o texto 1 é informal, o texto 2 é mais formal. E com relação à fala da personagem, o texto 1 tem, embora seja discurso indireto. E o texto 2, não tem fala do personagem. Posso ir para o seguinte, pessoal de casa. Vocês já terminaram o segundo quesito, eu posso ir para o terceiro. E aí, quando eu estou estudando formal, O texto 1, você botou linguagem formal. Texto 2 é formal. Texto 2, formal. Texto 1, informal. Pessoal de casa, e aí eu posso prosseguir para o terceiro? Ok. A partir da análise realizada na atividade anterior, explique como os minicontos abordam a universalidade de questões humanas no que se refere à transformação individual pela qual
passamos constantemente. Então, como é que os textos explicam isso? O primeiro fala de ser Isso. o outro de ficar saudável. Isso, o que acontece? Ambos os textos, eles falam dessa ideia de transformação, certo? Então, ambos, ai meu Deus. Ambos os textos falam da ideia de transformação, sendo que essa busca nos une, né? Porque a gente também busca por transformações, né? Aí, o texto 1, aí o texto 1 busca a transformação pelo quê? Aí depois os textos falam da ideia da transformação. Isso, aí ponto final. Essa busca nos une, ponto final. Não. Aí, o texto 1 trata da transformação pela aparência, e o texto 2 pela essência. Pronto, ó, veja só. Nas páginas 25, 26 até a 27, vão ter questões voltadas para a interpretação do texto do miniconto. Então, eu vou dar um tempo para vocês continuarem aí a responder. Então, vocês vão responder do quarto quesito até o 14º, tá? E depois, aliás, o 15º, ok? E aí, depois, vocês vão... A gente vai fazer a correção, tá? Então, vou dar um tempo para vocês estarem respondendo. Eu vou encerrar aqui a gravação, pois vocês vão estar respondendo. E depois eu retomo, tá?